E quando Pedro tem a sua ousadia, Jesus manda ele ter com ele, então vem Pedro, e Pedro assim o faz. Você conhece, não é nossa mensagem principal, mas só citando algum exemplo para você entender um pouco mais de Pedro. Mas Pedro ali naquela situação, Jesus praticamente sendo morto ali, já sendo crucificado, eles zombando de Jesus, e Pedro sabendo que Jesus já havia feito por muitos outros milagres, além dele ter andado com Jesus sobre as águas, por sinal um privilégio só de Pedro, né? O único homem que andou com Jesus sobre as águas. Mas Pedro está ali em meio a essa situação, querendo ver de perto, querendo encontrar uma maneira, acredito eu, de defender Jesus, de tirar Jesus daquela cruz, de salvar Jesus. Mas Pedro também estava com a mente fechada, assim como nós se fôssemos o julgar. Então Pedro está ali em meio àquela multidão, aquele povo já a crucificar Jesus, e uma criada o reconhece e fala que aquele também estava com Jesus. Naquele âmbito de se defender, de recuo, naquela pressão que Pedro estava, ele nega a primeira vez. Ele fala que não conhece. E assim na segunda vez, outra criada o conhece e fala que ele também é Galileu, que estava com Jesus, e ele nega a segunda vez. Amados, você sabe, nós lemos o texto e Pedro nega a terceira vez quando é confrontado que estava com Jesus, que é amigo de Jesus, que é Galileu. Mas não é aí que eu quero levar você nesta manhã a refletir comigo. Amados, quando Pedro nega a terceira vez e a palavra de Jesus se cumpre, o galo canta, Pedro lembra da palavra de Jesus. Aqui eu já quero trazer uma reflexão para a sua vida, que não importa a situação que você está passando. Não importa a dificuldade, não importa a crise, não importa a luta, eu digo para você, faça como Pedro, lembre da palavra de Jesus. E Pedro lembra da palavra de Jesus e o texto que nós lemos vai falar, então Pedro lembrou, no versículo 75, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E o texto finaliza assim, e saindo dali, chorou amargamente. Amados, esse finalzinho aqui tem uma revelação incrível para mim e para você, para a minha vida e para a sua vida. Amados, quando Pedro sai dali e chora amargamente, é o momento de Pedro, que Pedro reconhece, que Pedro se humilha, que Pedro se entrega, que Pedro enxerga que ele sozinho não é nada. Pedro entende naquele momento que ele por si só, ele é fraco, ele é falho. Eu e você, por nós mesmos, nós somos falhos, nós somos fracos, mas nós precisamos estar com Jesus. E Pedro sai dali, e Pedro chora amargamente, e é o momento que Jesus está tratando de Pedro. A partir desse momento, se você acompanhar a história de Pedro, Pedro se torna um homem diferente. Pedro sai dali, Pedro logo ao sair dali, Pedro vai embora daquele lugar, daquela crucificação, mas Pedro tem uma atitude. Pedro ele não vai para casa chorar. Pedro ele chora, Pedro ele se arrepende, mas Pedro ele se lembra da palavra de Jesus.
Amados, aquela palavra que Jesus disse para ele teve um peso. Aquela palavra que Jesus disse para ele teve ali uma separação. Foi onde fez Pedro se humilhar, foi onde fez Pedro chorar, onde fez Pedro se entregar para Jesus mais uma vez. E quando eu disse para você que tudo tem dois lados, que tem céu e terra, que tem dia e noite, eu trago para você nesta parte do texto. Como eu disse, se nós formos julgar Pedro, nós vamos condená-lo, ele veementemente, temos vários motivos para condenar. Mas Deus tinha um propósito maior na vida de Pedro. Deus deixou Pedro passar por tudo isso, deixou Pedro negar, para ele ser preparado. Tudo que Pedro passou foi para prepará-lo, porque Jesus tinha um propósito maior na vida de Pedro. E não é diferente na sua vida nesta manhã. Se você está passando por tudo isso, Jesus tem um propósito na sua vida. Acredite nessa palavra. Tenha fé. Amados, e se a gente for um pouco mais adiante, se nós lermos lá em João 21:15, nós vamos entender esse propósito de Jesus na vida de Pedro. E é um propósito lindo. Se você ler, você vai recordar muito bem que também é uma passagem conhecida, quando Jesus, já depois de morto, já ressurreto, ele se encontra com Pedro e faz a seguinte pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, sim, Jesus, eu te amo. E pela segunda vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, mestre, te amo. Mas Jesus persiste na pergunta e uma terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe que te amo. Amados, a partir desta terceira resposta, tem uma grande mudança de vida na vida de Pedro. A partir desta pergunta, Pedro reflete verdadeiramente a sua história desde o início, quando conheceu Jesus, todo o tempo que ele seguiu Jesus, todos os milagres que ele viu Jesus fazer. Ele se lembra, sim, é um erro ele ter negado Jesus, ele se lembra deste momento. Mas Pedro reconhece, Pedro entende a palavra de Deus. Pedro entende que Deus tem um propósito na tua vida. Amados, e a resposta de Jesus para Pedro é algo determinante daqui para frente. Jesus fala para Pedro: apacenta minhas ovelhas. Amados, não sei se você consegue refletir o que é isso, não sei se você consegue entender a tamanha responsabilidade que Jesus está pondo na mão de Pedro. Mas é algo grande. Jesus entrega para Pedro as suas ovelhas. Jesus entrega para Pedro as suas ovelhas, para Pedro apacentá-las, para Pedro cuidá-las. E Pedro, daqui para frente, Pedro vai apacentar as ovelhas de Jesus. Daqui para frente vai se cumprir a promessa de Jesus. Amém? Amados, nosso tempo é curto, não vou me estender. Essa é a palavra que eu tinha nesta manhã para você. E eu quero dizer para você nesta manhã, nos dias que estamos vivendo hoje, nós acreditamos nos noticiários de TV, nós acreditamos nos noticiários de redes sociais,
nós acreditamos, mas muitas das vezes não entendemos. Mas se você estiver com a sua vida, com a sua mente em Cristo Jesus, você vai entender que Ele tem um propósito maior. Talvez esse propósito para mim e para a sua vida seja correr para os braços de Jesus, seja se humilhar assim como Pedro, seja ouvir e entender a palavra de Deus na nossa vida, seja um momento de arrependermos, seja um momento de entregarmos verdadeiramente a nossa vida para Jesus e acreditarmos que Ele tem um propósito maior para mim e para a sua vida nesta manhã. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você tenha um domingo abençoado em meio à sua família, em meio à sua casa, que Deus os guarde e os proteja a todos. Fique na paz.